Olá a todos, sou Vlad, conta a história e entendo sobre tiro. Estou novamente no TSN de Legnano, admirando sua maravilhosa coleção de armas. Qual a melhor arma para apresentar hoje, senão aquela que provavelmente era a bereta de James Bond? Mas antes de falar do agente secreto mais famoso, mas como ele não tinha uma, Walter Pistola e Polizei Criminal, vamos em ordem. Esta, obviamente, é uma pistola, como vocês podem ver, muito pequena e se enquadra naquela categoria de pistolas que podem ser definidas como de bolso. O simplesmente você precisa de algo muito escondido para toda uma série de situações, seja para segurança pública ou até mesmo comportamento civil. Ou você precisa de uma arma de reserva, por exemplo, para colocar literalmente em uma coldre no seu tornozelo. Existem várias razões para querer ter uma pistola deste tamanho. É claro que pistolas maiores são mais adequadas para atirar, especialmente para um tiro um pouco mais preciso. Mas existem vantagens evidentes para uma série de situações em ter uma pistola extremamente compacta. E desde o início das pistolas semiautomáticas, ou seja, desde os primeiros anos de 1900, muitas pistolas deste tamanho e desta categoria apareceram no mercado. Todas estão ligadas, em particular, a uma munição desenvolvida pelo grande mestre armeiro John Moses Browning, a A635 Browning. Esta pequena munição, como vemos, de dimensões muito semelhantes ao 22 Long Rifle de dimensões a adicionar de desempenho. Como vocês podem ver neste momento, a A765 Browning é muito menor e é realmente minúscula em comparação com a 9mm. Contudo, não deve ser subestimada. Claro, é uma munição de tamanho e desempenho compactos, reduzidos, mas é absolutamente perigosa, como todas as munições são. Esta munição foi especificamente concebida por John Moses Browning para estas pistolas microcompactas ou de bolso. Como a única munição disponível para essa categoria de arma é e era essencialmente a 22 Long Rifle, deixe bem claro, não é a única munição dessa categoria. Essas pistolas foram feitas, por exemplo, também em 22 Short, um calibre relativamente difundido até cerca de 20 anos atrás. Mas ainda assim, a 22 não é rifle e a 22 Short, por extensão, eles tinham um grande entre aspas. Problema eram munições, apenas munições de percussão anuladas com uma gola saliente. Traduzindo, eles não são particularmente confiáveis no acionamento e não se adaptam particularmente bem ao carregamento em armas semiautomáticas. E lembre-se que as 22 não agradecidas e curtas estão entre as munições mais antigas já desenvolvidas. A 22 Short, banalmente, é de 1845. Portanto, é uma das primeiras, se não a primeira, munição metálica produzida em série em massa. São munições que surgiram então 50 anos antes das armas autocarregáveis e há muitos pequenos detalhes técnicos que não as tornam tão adequadas para o uso nessas armas. Se hoje temos uma grande quantidade de armas autocarregáveis em 22, não é uma negação do defeito da munição. Com a tecnologia mais moderna, tentou-se contornar esses problemas, mas ainda hoje os carregadores de armas autocarregáveis em 22 frequentemente são problemáticos. Muitas vezes apresentam curvaturas muito estranhas. Em suma, não é uma munição ideal. O segundo problema do 22, ou seja, sua percussão anular, é um problema de confiabilidade. De fato, precisamos entender como funciona a percussão anular para entender também qual é sua falha. Tendencialmente, quando um iniciador de percussão anular é realizado. Para colocar a substância iniciadora no cartucho, uma gota da substância iniciadora é derramada, enquanto o cartucho gira bastante rapidamente. Portanto, pela força centrífuga, ela se distribui nas bordas. Onde deveria ser atingido pelo percutor da arma? Com o resfriamento dessa substância, que é mantida quente, ela se solidifica e, portanto, permanece sem problemas em nossos cartuchos por muitos anos. No entanto, essa queda da gota dentro dessa rotação pode ser imperfeita. Portanto, regularmente há casos em que a ignição das 22 não funciona. Quem atira com as 22 sabe muito bem, é talvez a munição que mais frequentemente falha. Em relação à ignição, não podemos nos permitir problemas de ignição em armas de autodefesa a curta distância. Então, em casos extremos. Como se resolve esse problema? Aplica-se a percussão central. De fato, a 635 Browning, também conhecida no exterior como 25 curto-pistola, é uma munição de percussão central. Não é apenas uma munição semi-aro,
E se vocês não sabem do que estou falando, cliquem no canto superior direito para recuperar as formas e a função dos fundos das munições, que indubitavelmente ajuda com a alimentação em armas autocarregáveis e, acima de tudo, se comporta melhor nos carregadores. A Beretta já tinha uma linha de pistolas 6,35 Browning antes da Segunda Guerra Mundial, muito famosa, por exemplo, a Beretta 418. No entanto, eram armas cuja linha começava a envelhecer. E foi justamente nos anos 50 que se decidiu pelo lançamento de um novo produto, uma nova Beretta, conhecida como 950. É uma arma extremamente simples, cujo objetivo é ser carregada de forma oculta e usada para autodefesa. Não devemos nos surpreender se, por exemplo, a 25 metros não conseguirmos acertar o alvo com precisão. É uma arma que deve ser simples, resistente e confiável. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes, ao ter que reduzir peso e dimensões, devemos encontrar soluções técnicas bastante originais. Talvez a mais original que chama a atenção imediatamente ao manusear esta arma é o seu cano basculante. O cano basculante, de fato, permite o carregamento da arma sem a necessidade de recarregar. Uma maneira de manter a arma com a bala na câmara e descarregar a arma com a bala na câmara. De fato, até por questões de simplicidade, a arma não possui um extrator. A munição era simplesmente extraída pelos próprios gases da explosão do cartucho. Antes de mover a câmera e ver de perto como funciona, eu queria falar sobre James Bond, o famoso personagem criado por Ian Fleming. Agora, todos sabem que James Bond usa uma Walther Pistole Polizei criminal. No primeiro filme de James Bond, vemos o protagonista receber esta Walther Pistole Polizei criminal. E devolver uma velha Beretta, como eles chamam de forma bastante depreciativa, que parece ser uma Beretta 34 ou 35 no filme, nunca fica claro. Na cena muito breve, sim, eu pensei assim, esta maldita Beretta novamente. No entanto, essa cena foi um erro por parte dos roteiristas, ou melhor, de quem encontrou a pistola para a cena. Porque nos livros James Bond, por muito tempo, tem uma Beretta em 635 Browning. No entanto, o modelo nunca é especificado. Com base em uma série de descrições, suspeita-se de 418 já mencionado e o próprio 950C. Há um pequeno livro muito interessante de Paolo Tadini que fala exatamente sobre isso, das armas de James Bond. Deixo isso na descrição. Aliás, sobre as armas de James Bond é exatamente onde você poderia ganhar este livro. Nós também fizemos uma live, pequeno concurso, também deixo isso na descrição se vocês quiserem conferir. As teorias são muitas, se fosse a 418 ou esta, eu gosto de pensar que é esta, porque é justo. Um pouco mais moderna e com linhas mais elegantes, mais ao estilo James Bond, poderíamos dizer. Mas vamos mover a câmera, vamos ver de perto como ela é feita. E claro, vamos testá-la no polígono. Vocês sabem que eu tive que dar bastante zoom para mostrar bem de perto, mas como vocês podem ver, minhas mãos são bastante grandes em comparação a esta pistola, que tem dimensões realmente muito compactas. Iniciamos, como sempre, nosso tour pelo script. Como podem ver, primeiro, uma Beretta modelo 950B. Geralmente existem dois modelos dessas pistolas após 68 de fato. É introduzida a ABS, que muito evidentemente tem uma segurança manual externa. Esta não tem uma segurança manual. O único mecanismo de segurança presente é o percussor inercial. Não é um grande mecanismo de segurança, especialmente na ausência de outros. Também por isso a Beretta introduziu uma segurança manual, porque aqui a crítica é bastante evidente. Claro que para a simplicidade é melhor assim se quisermos obter coisas simples, mas às vezes nas armas há um excesso de simplicidade. Pequena nota, esta arma foi feita pela Beretta no Brasil. Não é algo surpreendente, porque a Beretta teve uma longa colaboração com o Brasil. Ela teve uma fábrica no Brasil, onde as máquinas acabaram notoriamente na Taurus, que é um pouco a herança da Beretta, não no mesmo nível de qualidade, indubitavelmente, mas então a herança filosófica da Beretta no Brasil. Temos então os logotipos da Beretta, como vocês podem ver nas empunhaduras de ambos os lados. Os comandos da arma são muito simples. Temos um botão de liberação do carregador aqui atrás, que lembra muito, por exemplo, as Berettas 51 ou a Beretta 70.
uma liberação muito no estilo daquela época, não é uma liberação rápida, mas essas armas não são feitas para serem recarregadas rapidamente, a menos que você leve mais carregadores dessa arma. Esse liberador de carregador é um pouco mais protegido contra liberações acidentais e requer necessariamente a segunda mão para ativá-lo facilmente. Assim, você não perde o carregador que, note bem, contém 8 tiros de 6,35 Browning ou 25 Automatic Colt Pistol. Temos então, obviamente, o cão que pode ser rearmado manualmente, mesmo que seja apenas uma ação única, como vocês veem, com o cão desarmado, pressionar o gatilho não faz absolutamente nada. O cão tem um meio monte, chamemo-lo de que atenção. No entanto, não é um mecanismo de segurança, então a arma não é insegura se colocada nessa posição. O único outro comando que pegamos é esta alavanca, que para muitos pode parecer um hold open, uma alavanca de desmontagem, alavancas que normalmente ficam nesta posição. Na verdade, esta alavanca serve para bascular o cano, porque, como vocês veem, esta arma tem um cano basculante, assim temos acesso ao cano da arma. Por que isso? Porque esta arma, não tem um extrator, então se tivermos uma falha e precisarmos entrar na arma, normalmente não poderíamos extrair a munição ao recarregar. Não é algo que me deixa louco, mas é um manuseio um pouco diferente desta arma. Porque não podemos presumir que quando puxamos o ferrolho para trás, a arma descarrega. Devemos pensar ativamente que para descarregar a arma, precisamos bascular o cano e remover uma munição unitária. Portanto, um manuseio um pouco diferente deste ponto de vista. Segunda coisa, posso colocar um carregador se está cheio na arma? Um tiro na câmara e ter a arma de fato pronta para o uso. Sem ter que recarregar para um porte oculto onde quero ter um tiro na câmara, e em vez do carregador cheio, esse tiro extra me dá uma vantagem. Caso contrário, eu teria que recarregar do carregador, remover o carregador, colocar um tiro no carregador e colocar a arma, colocar o carregador na arma. Então, uma pequena adição para o porte oculto. Nesse ponto de vista, para desmontar para a limpeza da arma, é muito simples. Uma vez removido o carregador, podemos bascular o cano e depois fazê-lo ir todo para a frente, assim, desta maneira, quase de cabeça para baixo. Dessa forma, posso recuar levemente o carrinho e levantá-lo, que está saindo de seu guia. Agora vamos dar uma olhada. A coisa realmente interessante é onde diabos está a mola de recuperação. A mola de recuperação é essa mola particular que tem essas extensões que descem sob as empunhaduras. Como vocês podem ver, essa mola quer empurrar para frente, são duas molas. Deste lado, removemos os parafusos das empunhaduras para dar uma olhada um pouco melhor em como essas molas de recuperação são montadas. Agora vou mostrar para vocês, vamos remover a empunhadura aqui. E desta maneira podemos ver muito melhor. Olhem aqui dentro, na verdade é uma mola única. Como vocês podem ver, é um pedaço de ferro elástico colocado neste pino, como vocês podem ver aqui. O pino é ligeiramente visível, então se quisermos poderíamos removê-lo. É mais um trabalho de armeiro, porque eu garanto que montar e desmontar essas molas é realmente desagradável, mas como vocês podem ver, temos aqui esta mola. Permite a recuperação do carrinho. É muito, muito, muito interessante porque faz bom uso do espaço e certamente simplifica muito as dimensões do carrinho também. Por que não precisamos pensar em onde colocar a mola de recuperação? Dessa forma, a mola de recuperação fica quase que completamente escondida. Não vemos essas coisas com frequência, na verdade, não consigo pensar em outras armas que usam uma mola desse tipo como recuperação. A coisa mais semelhante que me vem à mente é a Luger, não a Luger P08, que usa uma mola espiral normal para mover o carrinho para frente, mas as primeiras Lugers, especialmente as suíças, que usam uma mola plana atrás do carregador, que empurra para frente em uma extensão, na verdade, que por sua vez empurra para frente no obturador da própria arma. Acho que é algo extremamente interessante. Também vemos a barra de transmissão do gatilho aqui. Como vocês podem ver, se eu empurrar para trás, tem o disparo da arma, quando a arma é recarregada. Como podem ver, o cano segue reengatado.
E apenas soltando o gatilho será possível pressionar o mesmo novamente. Não há muito mais para mostrar a vocês. Quase esquecemos do carrinho da arma, como vocês podem ver. Uma forma típica de breta, com isso aberto em cima. Também notamos o percutor que é inercial, né? Ou seja, mais curto do que o próprio espaço que tem aqui dentro. Por isso precisa ser atingido. E ir por inércia. Avançar porque tem uma mola que o coloca. Como vocês podem ver, ele entra bastante para dentro. E se eu tento empurrá-lo para frente, como vocês podem ver, se eu o empurro para frente, aqui está, ele quer sair. Vamos remontar a arma. Primeiro, vamos colocar de volta a sua empunhadura com o seu parafuso. Assim, escondemos o mecanismo interno, que normalmente não precisa ser desmontado para a limpeza. Mas, como vocês podem ver, não é uma arma complicada, com muitas partes. Na verdade, é uma arma bastante simples. Eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas armas, como eu disse, nesses calibres pequenos, porque eu realmente aprecio as soluções técnicas para alcançar a máxima simplicidade. Podemos então inserir o carrinho da arma. Aqui está. Verificamos que tudo vai para frente e para trás, tudo vai perfeitamente para frente e para trás. Podemos simplesmente fechar o cano. A arma está pronta para uso. Uma vez carregada, insira o carregador. Vamos testá-la em 2 linhas de tiro e aqui estamos, finalmente nas linhas de tiro do TS Milenar para testar esta maravilhosa beretina. Eu me sinto muito agente secreto, muito James Bond. E a primeira coisa que fazemos é colocar as balas no carregador, deveriam caber 8, assim podemos encher nosso pequeno carregador. Além disso, para encontrar essas munições é um esforço, já que por razões de segurança não podemos usar munições blindadas. Aqui, eu asseguro encontrar essas munições não blindadas como são. Chumbo teflonado foi realmente uma bagunça. Então, graças à armaria David Guidna em Leguiano, que tinha uma caixa, não sei de quantas décadas é essa caixa, mas está tudo bem assim. Ok, entraram como previsto 8 tiros. O que podemos fazer nesse caso? Colocamos o carregador, abrimos a culatra, colocamos o tiro no cano. Aqui está, aqui não há nenhum extrator que o segure. A arma, na verdade, está pronta para uso. Ok. E como verificamos se está descarregada? Abrimos o cano e verificamos de fato, olhando no cano, como vocês podem ver meu rosto, então eu diria que a arma está descarregada. Daqui já para o alvo que se atira em qualquer lugar, carregamos outro carregador e eu lhes digo o quê? Penso novamente, aqui estamos nós, carregador na arma, tiro na culatra, aqui está, aqui armamos o cão, que é ação única, como dissemos, fazemos fogo. Pequeno engasgo, temos um problema de alimentação, ok. Ok, perdoamos o engasgo. Porque esta é uma arma que aqui no campo de tiro, devido à questão das munições blindadas, ficou parada por anos, se não algumas décadas. Então, o que eu devo dizer? É uma arma muito interessante, apesar de seu pequeno tamanho. E eu não consigo apoiar. O mindinho. Neste caso, ela se encaixa surpreendentemente bem na mão. Isso é muito interessante como algo na minha mão. Se posso fazer uma crítica sobre como é feito aqui atrás, na empunhadura, e quão pequena é, na verdade, o carrinho me pegou a mão mais de uma vez. Me incomoda um pouco, mas nada demais. É preciso ter cuidado. Talvez a compactação seja um problema. Talvez alguns milímetros a mais nesta cauda teriam protegido a mão um pouco melhor. Não é um grande problema, os tiros a 15 metros estão um pouco por todo o alvo. Mesmo que os órgãos de mira, em particular a mira frontal, sejam muito visíveis, a mira traseira, como vocês podem ver, é pequena
e deixa muito a desejar. Mira-se quase mais com a forma da arma, porque uma bela forma circular, olha-se quase a mira e quase como mirar apenas com a mira, quase uma arma de cano liso. Repito, esta arma nunca foi destinada a ser uma arma de precisão. Esta é uma arma nem mesmo para 15 metros. Não que fisicamente não seja possível, esta é uma arma de defesa extrema. 321 metros em contato com o agressor à parte, isso atira muito bem. Na verdade, um bom gatilho. Surpreendentemente, com um bom gatilho não há muito que possa dar errado. Uma ação de gatilho único desse tipo. E quanto ao recuo, obviamente é minúsculo, muito fácil de controlar. No entanto, apesar da performance balística muito semelhante do 22 do 635 Browning, o 635 é um pouco mais picante, mais arrancado no recuo. Poderíamos dizer um para o gatilho e dois, porque geralmente usa pós um pouco mais rápidos. Porque é otimizado para canos muito curtos, onde o 22 Long Rifle é regularmente usado em canos mais longos, esportivos, etc. A 25 Automatic Colt Pistol 635 Browning. Existem apenas armas com canos muito curtos, por isso se beneficia mais nas cargas, com um pó um pouco mais rápido, mais vibrante. Recarregamos, tentamos novamente, quase não entra no quadro, ou melhor, é coberta pelas minhas mãos. Outra coisa que noto como atirador, estando atrás desta arma, é a extração muito ruim. Não encontro outros termos. Não encontro um termo mais adequado. A melhor descrição realmente é muito ruim, mestre, por não ter um extrator. Portanto, a extração é feita exclusivamente pelos próprios gases que pressionizam o cano. Este movimento regular vai para todo lugar. Um vai por cima, um para frente, um para trás, um para a esquerda, um para a direita. Não é um grande problema se você está se defendendo a uma distância muito curta com uma arma desse tipo. Honestamente, o menor dos seus problemas. No entanto, como atirador, uma enorme quantidade desses chefes vai direto para você. Justamente por falta este controle da extração através do extrator, quando temos um extrator sempre muito regular. A arma tem um ejetor, mas o ejetor ajuda neste processo, mais do que ser uma parte muito importante. Provavelmente funcionaria sem ejetores. Existem muitas armas que não têm o extrator e nem têm o ejetor desta categoria. Cartuchos voando por toda parte. Você já deveria fazer isso em princípio, mas certifique-se de usar óculos quando usar esta arma, porque a probabilidade de um cartucho atingir seu olho é pelo menos alta. Claro, se você usar essa arma como eu faço, e conheço pessoas que a carregam escondida, especialmente no verão, o 635 Browning, se você precisa usar essa arma, tem problemas maiores que um arbusto nos olhos, recarregue e tente de novo. Não vejo como é possível segurar essa arma com as duas mãos, mas mesmo assim vamos tentar. Não sei onde colocar o polegar na arma. Tenho medo de atirar nele em breve, meu Deus. Com as duas mãos, ela é bem segura, bonita e estável. Temos que tentar o tiro rápido com apenas uma mão. Agora vamos tentar esvaziar o carregador com apenas uma mão. Por exemplo, estamos em uma situação de defesa, somos o James Bond alto. Eu digo uma coisa, muitos, se quiserem permanecer compactos, muito compactos, diriam, pegue um revólver, não? 5 tiros em 38 Special, eu honestamente prefiro 9 de 6,35 Browning. Dá muito mais poder de fogo em uma compactação similar. Eu gosto tanto da minha risada que estou gostando, quero tentar. A última coisa, um pouco tola, estava entre aspas.
Obviamente, sempre com segurança, caso não tenhamos, infelizmente, o carregador, podemos fazer o carregamento único. Podemos assim ir atirar, não há extraído. Desta vez, ok. Inclinamos o cano, pegamos o tiro, inserimos, atiramos, inclinamos o cano, inserimos o tiro ou atiramos, inclinamos o cano, tiro dentro. Nunca se sabe. Quando não tem o carregador e a arma, como já mencionado, é muito fácil ver que está descarregada. Me diverti. Entre outras coisas, devo ter esperado, acho, 3 anos para experimentar esta arma aqui de Legnano, porque não encontrávamos, como já mencionado, as punições adequadas, não blindadas. Então, estou feliz por ter conseguido. Agradeço imensamente, em primeiro lugar, ao TSN de Legnano, que, como sempre, disponibilizou aqui a estrutura e todo o pessoal para me deixar experimentar essas coisas. Muitos me perguntam de onde tiro todas essas armas que aparecem nos vídeos que vocês criam. Vocês me dizem, eu tenho essas armas interessantes. Vlad, você quer vir filmá-las? Eu obviamente digo sim, porque não sou idiota. Então, obrigado a todos que contribuem desta maneira. Se você quiser contribuir diretamente para o canal, simplesmente para comprar as munições. Essas coisas, aqui considere se inscrever, você encontrará o botão aqui embaixo, o que lhe dá acesso a conteúdos exclusivos para seus assinantes, vídeos em primeira mão e apoie o canal com dinheiro. Infelizmente, fazer essas coisas custa muito e eu não sou nada rico. Você também pode comprar as maravilhosas camisetas de São Vlad do canal para resolver todo tipo de problema. Adicione também mais 5 de dano sagrado então contra mortos-vivos e personagens amaldiçoados. Se você não quer ou não pode contribuir, considere pelo menos deixar um like e um comentário, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube, que nunca tentou colocar fogo em você. Por mim é tudo. Nós, como de costume, nos vemos na próxima.